E aí, David aqui do Chief of Design, e nesse vídeo eu vou te apresentar 11 grandes mulheres na história do nosso design. Design mundial, brasileiro, enfim. Vamos conhecer? Vamos nessa! Aproveitando a época aí de Copa do Mundo feminina, tá rolando, eu decidi fazer um vídeo com a seleção de grandes designers mulheres, assim como eu fiz no ano passado, em 2018, sobre uma seleção de grandes designers. Mas enfim, vamos aproveitar o hype, o ensejo e falar sobre grandes mulheres na história do nosso design. Algo que é até importante, porque é até difícil encontrar na internet, na literatura, algo sobre mulheres, né? Ou falando mais sobre mulheres no design, a maioria é homem mesmo. Então fica até um pouco difícil pesquisar e trazer esse conteúdo aqui para você. Além disso, é muito trabalhoso criar esse tipo de conteúdo, tá bom? Então se você tá vendo esse vídeo, já deixa o like aí, também se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma força, porque dá bastante trabalho criar esse tipo de conteúdo. Antes de começar, eu só quero ressaltar que, apesar do título, né, de ser seleção de grandes designers tal, e etc., não quero classificar aqui como uma melhor, outra pior, não tem nada a ver disso. Então a primeira não significa que é melhor que a última, não. Foi uma questão de ordem que eu determinei aqui, meio que aleatório assim, mas não tem nada a ver assim, a primeira é melhor, não, tá bom? E também quero lembrar que eu não vou descrever com muitos detalhes o perfil de cada profissional aqui da lista, afinal são 11, se eu tivesse que ficar falando de forma minuciosa sobre cada um, o vídeo ficaria muito longo, né? Ou melhor, seria até mais fácil criar um vídeo para cada, né? Por isso, vou dar uma resumida, vou passar sobre essas profissionais e você continue a pesquisa aí, tá? Porque eu vou deixar os nomes, então conheça o trabalho dessas designers. Também eu sei que em uma lista pequena assim, sempre vai ficar gente de fora, sempre ficarão profissionais de fora. Então, se você conhece alguma grande mulher designer ou que você se inspira, sei lá, que na história, ou até mesmo alguém conhecido, enfim, que você acha que faz um trabalho legal, deixa aí nos comentários o nome da pessoa, o link, enfim, pra gente conhecer também. Dito isso, vamos começar a nossa seleção e eu quero começar com uma designer que talvez seja a maior fonte aqui do Chief of Designer, maior referência do Chief of Design. Se você procurar nos artigos do Chief, quem mais aparece como referência nos artigos, você vai encontrar o nome dessa designer. Os vídeos aqui também, alguns dos mais vistos, tipografia, Gestalt, que está crescendo pra caramba o vídeo de Gestalt, tem inspiração e como referência o trabalho, principalmente literário, dessa designer. E eu tenho alguns livros aqui, sem falar de outros, né, que eu já vi ao longo da história. Aqui, ó, da minha história, né? Ó, Pensar com Tipos, Fundamentos do Design Visual, não, Novos Fundamentos do Design. Fundamentos do Design Visual é o meu curso, tá? Dá um link aí pra você saber. E tem esse daqui que eu gosto bastante, que é Design Thinking e, inclusive, autografado, ó. Uma cortesia da editora GG Brasil, ó. Obrigado, viu? Então, de quem que eu tô falando? Da designer norte-americana, nascida na Filadélfia, de 1963, que é a Ellen Lupton. A Ellen Lupton tem vários livros, eu indico, inclusive esses aqui que eu passei pra você, eu super indico. Ela é a maior referência aqui do Chief of Design, com certeza, se procurar, pode ver, vai encontrar o nome dela direto. A Ellen Lupton, que tem um trabalho sensacional, principalmente nessa questão educacional, literária, de ensino do design, da propagação do design. Super recomendo os livros dela, se você puder ler. Esse Pensar com Tipos aqui, por exemplo, é o beabá básico assim, para quem quer estudar tipografia. E conheça mais sobre o trabalho dessa grande designer, tá bom? Ellen Lupton, coloca aí no Google, dá uma pesquisada, com certeza você não vai se arrepender. A segunda designer dessa lista tem um trabalho de empatia sensacional, assim, mesmo antes de existir o termo UX ou qualquer coisa do tipo. Ela foi uma das pioneiras, ou talvez a primeira, a falar sobre design universal. Sempre que tem alguma lista assim, de grandes designers, ela aparece, né? Algumas revistas já citaram ela como uma das 50 maiores, 100 maiores, enfim, ela sempre está nessas listas.
ela começou, né, a carreira naquele antigo termo que a gente tinha, né, de design industrial, é americana, nasceu em 1952, o nome dela é Patricia Moore. A Patricia Moore tem uma história bem ligada também ao ativismo, né, de inclusão também da mulher nesse cenário do design, e ela tem um caso que quando eu conheci eu fiquei até impressionado, assim, caso de empatia realmente. A Patricia Moore, no final da década de 70 e início da 80, o que ela fez? Ela, num exercício de empatia, de entender mais sobre mobilidade, sobre comportamentos também de um idoso, ela literalmente se vestiu, se pôs como uma idosa, na época, né, ela era jovem e tal, fez isso e saiu andando pelas cidades aí dos Estados Unidos, acho que também do Canadá. Ainda teve um episódio que ela acabou sendo assaltada, acabou sofrendo agressões, e mesmo assim ela fala que não se arrepende de ter feito esse experimento. Então, um trabalho de empatia assim único, né? Eu acho que não vi nenhum até agora assim que comparado com o dela. Tem algumas entrevistas, alguns artigos para você ver e ler sobre a Patricia Moore, super indico. Bom, e por isso que ela está nessa lista. Esse caso de empatia me impressionou quando eu vi, eu falei, nossa, surreal. Vale a pena você dar uma conferida aí no trabalho da Patricia Moore. A próxima designer tem trabalhos icônicos, sensacionais, e inclusive de uma coisa aí que você deve utilizar, ou utilizou por algum tempo aí no seu computador, que é o logo do Windows 8 e também do pacote Microsoft Office. Algumas capas de discos icônicas quando ela trabalhou para gravadora CBS Records lá dos Estados Unidos. Tem a empresa dela há bastante tempo, que é a Pentagram, eu acho que, eu não tô falando em português, tá? Não sei se como inglês que fala isso daí não. E a partir dessa empresa, né, que ela é responsável, que chegamos aí no logo também do Windows 8. E também já foi citado em várias revistas, como grande designer gráfica. Ela tem um trabalho de tipográfico bem legal nos seus posters, nos seus trabalhos. Tem uma questão de construtivismo russo também, bastante... que você percebe bastante no trabalho dela, enfim. Essa designer que eu tô falando é a Paula Scher, de Washington, Estados Unidos, de 1948. Ela, com certeza, é uma das maiores designers gráficos do mundo, assim, da história. Seus trabalhos são reconhecidos, posters, tem as capas de discos da época que ela trabalhava na gravadora. Então, dá uma procurada sobre o trabalho dessa designer, é inspirador. Inclusive, tem uma entrevista dela, uma palestra no TED, muito interessante, tem até legendado em português também. Assista, confira, conheça o trabalho dessa grande designer gráfico. A próxima designer é uma designer gráfica sensacional, trabalhou muito tempo na revista Rolling Stones, então tem várias capas icônicas, sugiro que você dê uma olhada no trabalho dela. Tem livros legais, importantes, principalmente sobre tipografia. Inclusive, eu não sei se tem as traduções para esses livros. É uma designer também ativista, não só para as mulheres, mas também para os designers negros. Afinal, eu acho que já deu para perceber, né, que tem bem menos negros no mercado de design. É consultora, já foi consultora da Adobe, leciona em faculdade, escritora, enfim. A designer que eu estou falando é a designer Gail Anderson, de 1962, lá dos Estados Unidos, Bronx. Ela também é uma designer premiadíssima, foi a primeira mulher afro-americana a ganhar o Prêmio Nacional de Design pela Lifetime. Tem alguns trabalhos dela também no Museu Nacional norte-americano, vale a pena conhecer o trabalho dessa designer. A próxima designer dessa lista tem trabalhos mais variados, tanto design de produto, tem algumas poltronas, cadeiras, que talvez você já até tenha visto, não aquela que criou, obviamente, mas na internet ou até outras réplicas, né? Réplicas que o pessoal se inspira, às vezes nem sabe que foi ela que fez, enfim, ou ela mais o marido que fizeram, mas que são icônicas também. Tem trabalhos, como eu falei, na arquitetura, no design gráfico, fez história. Então conheça o trabalho dessa designer, o trabalho que ela fez com o marido dela, que é a designer Chloe Weins, de 1912. Teve o trabalho muito ligado ou em conjunto com o marido dela, o Charles Weins, e até por isso
Além de ser um trabalho de design sensacional, como eu falei, de produto, gráfico, mas também uma história de amor, né? E mostrando que trabalho pode se unir com relacionamentos. A próxima designer também tem uma história de ativismo para a mulher e também para o negro no design. Ela foi a criadora do pôster da primeira norte-americana afro a ir para o espaço. Tem uma história de vida muito bonita, tanto de luta para poder estudar, para poder trabalhar nessa área. Em 1987, se eu não me engano, criou ali a empresa dela e aí teve vários clientes famosos, Ford, McDonald's, entre outros. Então, sem mais delongas, conheça o trabalho da designer norte-americana Cheryl Miller. E agora deu uma enrolada na língua aqui para falar Cheryl, você viu, né? E tem um artigo muito bom sobre a representatividade, né, os designers negros na história do design. E lá nesse artigo fala um pouquinho sobre essa designer, que está em português esse artigo, é no Medium. Lá está em português, então você pode aprender mais sobre essa designer, ver um pouquinho do trabalho dela, conhecer mais, já que a maioria dos artigos ou conteúdo sobre ela está em inglês, tá bom? Mas nada que um Google Tradutor não ajude e que você conheça ainda mais o trabalho dessa grande designer que fez história também. A próxima designer que eu vou citar, uma designer mais nova, mais da minha geração, da nossa geração, é uma designer gráfica, mas também, se você for ver a Wikipédia dela aqui, ó, fala que ela é ilustradora, é um monte de coisa essa mulher. Eu conheci o trabalho dela no Behance, achei sensacional, se tornou uma das minhas inspirações. Tem alguns trabalhos também com cunho, né, com posicionamento político também, bem interessante. Afinal é difícil, né, você assumir determinadas posições hoje em dia, esse mundo tão polarizado, onde você não pode falar nada diferente, que as pessoas já vêm, né, com um hater, eu que sei. Então eu sugiro que você dê uma olhada no Behance, na empresa dela, que ela tem parceria, que é a Jessica Walsh. Essa designer americana tem um Behance premiadíssimo lá, vários selos, pode dar uma conferida aí. Só para você ter ideia, o Behance dela tem, em termos de views de projetos, tem 2 milhões e tantos views, tem 161 mil, ou mais do que isso, pessoas que seguem ela. Um trabalho sensacional, sugiro muito que você dê uma olhada no trabalho da Jessica Walsh lá no Behance e dê uma olhada e também siga, né? Siga. Ela tem alguns trabalhos de intervenção, um tanto surrealismo, de características de pop art também, tá? Eu tô falando isso porque eu tô vendo aqui o trabalho dela aqui no celular, tô olhando assim porque eu tô vendo o trabalho dela aqui. Sigam ela, conheçam um pouquinho do trabalho dessa garota e pode ser uma nova inspiração para você aí também, com certeza é uma inspiração para mim, Jessica Walsh. Agora eu vou incluir na lista designers também brasileiras, já incluí bastante, né? Estrangeiras, americanas. Vamos falar um pouquinho sobre as brasileiras também. E eu quero começar com uma designer que tem um trabalho histórico, por uma grande empresa, a empresa detentora aqui do YouTube, que me deixa publicar os vídeos, que é o Google. Ela tem alguns trabalhos também para Adobe. Ela é uma das fundadoras da Arte.net. Foi professor no departamento de arte na Universidade de Stanford, tem vários prêmios de design. Eu tive a oportunidade de conversar com ela, porque eu estava tentando fazer um evento de design, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela é de Campinas, aqui de São Paulo, mas ela reside lá nos Estados Unidos há muito tempo. Inclusive ela falou assim, pô, deixa eu falar inglês aqui com você, porque em português eu não lembro muito bem. Você tem ideia de quanto tempo que ela tá lá. Nasceu em 27 de janeiro de 1955, é a Ruth Kedar. Sugiro que você conheça o trabalho dessa designer gráfico brasileira. Com certeza é uma das referências de design nacional lá fora, então brasileira, que é reconhecida também lá fora. E os trabalhos dela não se resumem só a design gráfico, né, como de marca, por exemplo, mas também de produtos. Tem uma pegada também mais voltada para arquitetura. Sugiro que você conheça o trabalho da Ruth Kedar. A próxima designer que eu vou citar tem relação direta, inclusive, com o tema aqui do vídeo, seleção, Copa do Mundo, né, futebol, porque a empresa dela foi a responsável pelo redesign do brasão, do logo da CBF, da Confederação
brasileira de futebol. Essa designer que eu tô falando é formada pela PUC do Rio, mas tem mestrado nos Estados Unidos, em Nova York, tem especialização em Harvard. Quando a gente fala de branding, ela é referência aqui no Brasil e talvez tenha sido uma das pioneiras também a falar sobre isso, a trabalhar com isso, muito antes, né, de estar esse burburinho, de estar essa moda hoje em dia só em torno do branding. Tem a empresa dela que hoje em dia é uma das principais agências quando se trata de branding aqui no Brasil. E ela tem alguns clientes assim na cartela, além da CBF, como por exemplo a Caixa, a P&G, Rio Galeão, Itaú, Buscapé, entre outros. Vários prêmios, como eu já falei. E a designer que eu tô falando é a designer Ana Couto. Você já deve ter visto algum trabalho dela aí, até o trabalho da CBF causou certa polêmica, né? Porque a aplicação na cor amarela, que é uma das cores principais quando a gente tá falando de Brasil, mas o fato é que o trabalho dela é sensacional, a história, a trajetória dela, a importância dela para o design nacional também é muito forte. E sugiro que você conheça o trabalho da Ana Couto. Tem um site da empresa dela aí, com os cases para você conhecer. Ana Couto, siga e conheça o trabalho dessa designer também da empresa dela. A próxima designer é uma designer que inclusive trabalhou também na agência da Ana Couto. Tem um trabalho bem representativo, se eu não me engano em 2017, que foi a nova embalagem da Coca-Cola, o redesign da embalagem da Coca-Cola. Também é da PUC do Rio de Janeiro, com especialização, cursos fora do Brasil. Hoje em dia, ela é diretora-chefe global da Danone, recentemente agora, 2019. Esse trabalho, principalmente da Coca-Cola, deu bastante visibilidade para ela. É mais recente, então sugiro que você veja, aí tem várias coisas, né? Entrevistas, reviews falando sobre o processo e tudo mais. Então, para você conhecer mais sobre o trabalho dessa designer, veja aí, Cristiana Greder. Ela que foi a designer responsável pelo redesign das latinhas da Coca-Cola. Inclusive causou certa polêmica no início, teve gente que falou que não gostou, teve gente que falou que nada a ver, mas o processo de criação é muito interessante você ver. Tem vídeo no YouTube falando sobre como foi criado, ela mesma falando sobre como foi elaborado esse projeto. E hoje ela saiu, né? Tá na Danone, mas o projeto continua, fica aí. E sugiro que você dê uma olhada para conhecer mais sobre o trabalho dessa designer. A próxima designer que eu vou colocar nessa seleção é uma designer brasileira de Porto Alegre, que até mandou uma mensagem para mim no LinkedIn há um tempo atrás, falando que tinha conhecido meu trabalho, e eu não conhecia ela, ainda não a conhecia, até essa mensagem. Depois que eu conheci, fiquei fã realmente do trabalho dela. Recentemente ela ganhou o prêmio German Design em 2019, nesse ano, né? Tem outros prêmios, é finalista em outros prêmios, tem mais de 10 anos de experiência como design gráfico. Além desses trabalhos mais voltados para brand e identidade visual, também tem trabalhos mais artísticos, tipografia, de UX, UI também. Sugiro que você dê uma olhada no Behance dela, e não só no Behance, mas também na empresa dela, que se chama Anatomia Design. Essa empresa de Porto Alegre, que parece que tem filial também na Irlanda. Então conheça o trabalho da Melissa Flores, ela tem ilustrações, tem o site dela, tem o site da empresa dela, o Behance, trabalhos ótimos, premiados. Sugiro que você conheça, pode ser uma ótima inspiração para você, dessa designer de Porto Alegre. E para terminar, eu vou adicionar um bônus aqui, uma designer que eu vi uma palestra dela no Dia do Tipo aqui em São Paulo. Ela é uma designer tipográfica, principalmente voltada para tipografias. Ela tem as tipografias que ela vende aí na internet, é tipo um lettering que ela transforma em um arquivo de fonte assim para você utilizar, né? Então fica aí também mais uma referência para você, Sabrina Lopes, designer tipográfica argentina, ok? E assim a gente encerra essa lista de grandes designers da história, seja mais contemporâneas, né? Algumas que estão trabalhando efetivamente agora com força, outras que foram super importantes para a trajetória do design, não só para a trajetória do design para mulheres, mas também no design de uma forma geral. E para ressaltar, como eu já disse no início, provavelmente, eu tenho consciência disso, faltaram designers, grandes designers que fizeram história
Isso é normal, qualquer lista é injusta mesmo, mas deixa aí nos comentários uma designer que você admira, uma designer que fez história que eu acabei não citando. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto aí, porque isso ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se já é inscrito, muito obrigado. Siga a gente no Instagram, Facebook, Twitter, tem tudo que é rede social. Segue o Tiff aí. E o blog tiffofdesign.com.br, muito conteúdo para você. Vou indo nessa. Um forte abraço. Estuda aí, se inspira aí, galucho. Até mais. Fui.